Esse é o episódio 37 de Raiz e você vai aprender sobre tefilá. Geralmente traduzida como prece ou oração, tefilá na verdade tem um significado e uma intenção muito mais profundos. Tefilá vem da raiz verbal palel, que é traduzida como julgar, pensar, crer e rogar. É associada a lehit palel, que significa julgar a si mesmo. Tefilá também está associada ao verbo tofel, usado na Mishnah, e tem significado de ligar ou juntar, dando entendimento de que a oração judaica é uma conexão com Deus eterno. Basicamente, a oração é um momento de introspecção em que se examina o próprio coração para aperfeiçoamento e resulta em comunhão entre criatura e Criador, entre filho e pai. O Senhor espera que o amemos de todo o nosso coração, mente e alma, ser, como está em Deuteronômio 6, versículo 5, guardando suas palavras em nosso coração e alma, como está em Deuteronômio 11, versículo 18. É na oração que nos colocamos em comunhão com Deus, conectando nosso espírito ao seu espírito, remediando a quebra de unidade intrínseca, reflexo da queda do primeiro homem. Na tefilá, o indivíduo inicia se preparando para estar diante do rei com reverência. Salmo 115, 13. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes, com intenção no coração de estar junto com o Pai Celestial. Deus se agrada de um coração contrito e um espírito quebrantado. Salmo 51, versículo 17. O julgar a si mesmo faz com que examinemos nosso coração antes de trazermos petições diante do Senhor. Salmo 4, versículo 4. Fique com raiva e não peque. Medite dentro do seu coração em sua cama e fique quieto. A autorreflexão também faz com que examinemos nossos sentimentos, nossas intenções, nossas obras. Salmo 141, versículos 3 a 4. Põe um guarda, ó Senhor, diante de minha boca. Mantenha a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para praticar as perversidades com os homens que praticam a iniquidade. E não me deixes comer das suas iguarias. E se estamos caminhando e pensando de acordo com a reta justiça de Deus. Salmo 119, 15. Meditarei nos teus preceitos e contemplarei os teus caminhos. Salmo 119, 104. Eu ganho entendimento pelos teus preceitos, portanto odiei toda forma de injustiça. E por fim também se reflete sobre as obras do Altíssimo. Salmo 77, versículos 11 e 12. Vou me lembrar das obras do Senhor, com certeza me lembrarei das tuas maravilhas de outrora. Também meditarei em todas as tuas obras e falarei das tuas ações. A oração libera o poder de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quando oramos, nossa tefilá mudará primeiramente a nós, nos aperfeiçoando segundo a palavra de Deus, pois queremos a cada dia mais nos apresentarmos para Ele sem manchas de culpa. Nem sempre a oração muda a circunstância. A preocupação de Deus não é que saibamos pedir direito para termos nossos desejos atendidos, mas sim para nos aperfeiçoar para o seu reino. Nenhuma oração é em vão. Quando oramos, refletimos sobre nosso relacionamento com Deus e atitudes. Algumas circunstâncias ruins são resultado de termos desviado do caminho reto. Então, as orações provocam nosso retorno ao caminho da reta justiça e, consequentemente, a presença de Deus. A tefilá fortalece a fé, pois nela você declara os atributos de Deus. Ele é Pai, bom, protetor, provedor, socorro bem presente, salvador, sustento na hora da angústia, consolador, conselheiro, fiel, misericordioso, manso, humilde, paciente, cheio de poder, digno de glória, honra e louvor. Não existe outro Deus além dele. Quando começamos a declarar seus atributos, aumentamos nossa confiança e esperança. A oração nos faz meditar na vontade de Deus e na sua vontade para o seu reino. Por isso, quando vivemos em obediência e buscamos nos aproximar do Senhor através da maneira que Ele estabeleceu, temos os desejos do nosso coração atendidos, porque estão alinhados com o dele. No Evangelho de Mateus, Jesus ensina aos discípulos a orar usando referências de orações de rabinos do seu tempo. Sim, orações farisaicas praticadas nas sinagogas. A conhecida oração do Pai Nosso consiste na estrutura de como uma tefilá deve ser apresentada a Deus. Louvor e reconhecimento ao Deus eterno. Pai Nosso que está nos céus, separado seja o teu nome. Petições. Venha a nós o teu reino, que a tua vontade seja feita na terra como está no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Reconhecimento e ação de graça, pois teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. Há orações em canções como salmos que são para serem declaradas em unidade, para trazer ao povo de Deus e agora o corpo de Cristo senso de comunidade. Deus quer que nossas orações sejam para que sua vontade se cumpra, sejam em amor aos outros e não para nossos próprios interesses. Orações íntimas devem ser feitas no secreto, como Jesus ensinou. Orações de arrependimento não devem ser para que sejamos vistos pelos outros no meio da congregação. O Senhor coloca o seu próprio Espírito para orar por nós, reflexo da conexão com Ele que a tefilá traz em nossa vida. Romanos 8, versículo 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito também ajuda nossas fraquezas, pois não sabemos o que devemos orar como devemos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque ele faz intercessão pelos separados de acordo com a vontade de Deus. Deus atende a oração do justo que vive a sua palavra e a sua vontade. Provérbios 28, versículo 9. Aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a Torá, até mesmo sua oração será abominação. 1 João, capítulo 3, versículos 22 a 24. E tudo o que pedimos, nós o recebemos porque mantemos seus mandamentos e fazemos aquelas coisas que são agradáveis aos seus olhos. E este é o seu mandamento, que devemos crer no nome do seu Filho, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, e amar uns aos outros, como ele nos deu o mandamento. E aquele que mantém seus mandamentos habita nele e ele nele. E por meio disso sabemos que ele habita em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Quanto mais em comunhão com Deus, em tefilá, mais fortalecidos, gratos e preparados ficamos para o retorno de Jesus e para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Por isso, o conselho para nós em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17 e 18 é tão importante. Faça tefilá sem cessar, em tudo agradeça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus a seu respeito. Que essas informações abram seu entendimento. Compartilhe esse episódio com alguém.